Amém? E hoje, Santa Ceia do Senhor, o culto mais importante da igreja, é o dia onde nós recebemos também a palavra profética do Senhor para o nosso mês, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer ministrar. E antes de entrar para a palavra, eu quero compartilhar algo com você, porque uma palavra profética do mês, daquilo que Deus quer falar conosco ao longo de um mês, não nasce de um desejo do meu coração, não nasce de uma vontade minha. Logo no início de abril, eu comecei a meditar sobre um determinado tema e estava achando que o Senhor nos conduziria naquela direção. E aí, quando foi de umas 2 semanas para cá, o Espírito Santo começou a falar comigo outra coisa completamente diferente daquilo. Porque uma palavra profética daquilo que Deus quer estabelecer no nosso mês, ela não vem do meu coração, ela vem do coração de Deus. Daquilo que Deus Ele já planejou, daquilo que Deus Ele já estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Amém? E hoje nós vamos receber a palavra profética para o mês de maio. Quantos aqui estão preparados para receber? Amém. Amém? Abacuque capítulo 3, quem achou aí diz amém. Verso 1 diz assim: oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Eu vou ler novamente esse verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Feche os teus olhos e com as suas próprias palavras, da maneira que você souber falar com Deus, olhe e fale: Senhor, fala comigo. Da maneira que você souber falar com Deus, fala para Ele que você quer ouvir a voz dEle hoje. Fala com Ele que você quer ouvir a voz dEle, aquilo que Ele tem para a sua vida nessa noite. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Quanto o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor, em cada momento desse culto, desde quando eu me ajoelhei ali, Senhor, a tua presença já estava se derramando, a tua presença já estava, Senhor, no nosso meio de uma maneira tão nítida, tão tremenda, e eu quero te louvar por isso, Espírito Santo. E diante da tua presença, a começar de mim, nós queremos nos render diante de ti, para ouvir a tua voz, para receber a tua palavra, Senhor, para receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, tira toda a preocupação da mente, todo outro pensamento, todo cansaço, todo sono, tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, a compreensão, o entendimento, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. E o teu Espírito nos traga a revelação da tua palavra, não apenas aquilo que está escrito como letra, mas a revelação da tua palavra. Libera sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, a começar de mim, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir aquilo que faltar da minha parte, Pai, que o Senhor mesmo possa cumprir, complementar, continuar sobre a vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. E essa palavra seja marcada sobre cada uma das nossas vidas, com curas, com milagres, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Que essa palavra seja confirmada pelo teu Espírito em cada coração, produzindo um novo tempo, produzindo uma nova vida, produzindo todos os frutos que o Senhor já estabeleceu para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um aplauso bem forte, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. O nome Abacuque significa abraço. Diga comigo, abraço. Quero começar essa palavra dizendo para você que, independente de quem você é, independente de como você chegou aqui, independente das coisas que você fez até chegar aqui, o Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer abraçar você.
Oséias capítulo 11, versículo 4, a palavra diz que o Senhor ele nos atrai com cordas de amor. E hoje o Senhor está te atraindo para a presença dEle. Hoje o Senhor está te atraindo de volta para Ele, porque Ele quer te abraçar, porque Ele quer te envolver, porque Ele quer tomar a sua vida no colo, nos braços dEle. Amém? Amém? E essa palavra, o livro de Abacuque é um livro muito pequeno. Se você voltar aí um pouquinho, você vai ver que são apenas 3 capítulos. Ele é considerado um dos 12 profetas menores da Bíblia, pela extensão do seu ministério profético. Não que ele seja menor que os outros, mas pela extensão, pelo tempo em que ele profetizou. E não diferente de outros profetas, Abacuque traz uma mensagem muito importante para nós. Em 3 capítulos ele nos leva de uma exortação até um avivamento, até um despertamento espiritual. Volta um pouquinho aí no capítulo 1, você vai ver o título do capítulo 1 na sua Bíblia. Ele já começa, o capítulo 1 já começa falando a respeito do castigo de Judá. Quem é Judá? O povo de Deus. Se você seguir adiante, o capítulo 2, ele vai falar sobre o castigo daqueles que se levantaram contra o povo de Deus, que são os caldeus, aí como está o título na sua Bíblia. E no capítulo 3, uma oração, uma intercessão do profeta, clamando a Deus por um avivamento. Vem comigo no capítulo 3, verso 2. Na parte B do versículo ele fala: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Abacuque olha para a situação do povo de Deus, olha para a situação de Judá, que tinha se desviado, que tinha se afastado, que tinha perdido o contato, o convívio, aquele amor pelo Senhor. E ele olha para aquela situação, e ele ora, e ele clama, e ele fala: Senhor, aviva a tua obra. Em outras palavras, ele diz: Senhor, não nos deixe permanecer da maneira como estamos. O povo de Judá já tinha vivido grandes coisas, eles já tinham visto Deus fazer tanta coisa. Esse povo vem desde o Egito, vendo o Senhor conduzir uma geração pelo deserto, o Senhor abrir um mar vermelho para que as pessoas passem, o Senhor tirar água da rocha quando eles sentiram sede, o Senhor trazer um maná que caía todo dia de manhã na porta deles para suprir a necessidade do dia. Eles viveram dias de avivamento, eles viveram dias de vitória, de ver Deus vencendo os inimigos, derrubando os inimigos. Mas aí de repente, toda aquela alegria de estar na presença de Deus, todo aquele ambiente da presença de Deus, tudo aquilo foi ficando para trás. Quantos de nós aqui já não vivemos grandes experiências com Deus, grandes momentos, que a gente fala: aquele momento, aquele dia, aquela situação, aquele tempo, naquele ano, naquela época, como eu vivi coisas, como Deus fez coisas, como Deus agiu. E hoje a gente olha, não existe mais em nós aquele ambiente da presença de Deus. Não existe mais em nós aquela alegria, aquele amor, aquele mesmo despertamento para buscar a Deus. E essa mensagem de Abacuque, ela se torna extremamente necessária para nós hoje, para os nossos dias. Senhor, não nos deixe permanecer como nós estamos. Diga comigo: Senhor. Senhor. Não fala mais forte: Senhor, Senhor, não me deixe permanecer como eu estou. Fala: aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Amém? Amém. E esse é o desejo de Deus para o nosso mês de maio. A partir desse mês, eu quero dizer para você: o mês de maio será um mês de avivamento. Amém? Deus quer avivar as nossas vidas. Deus quer nos levar de volta ao lugar das experiências. Deus quer nos levar de volta ao lugar da santidade, ao lugar da intimidade, ao lugar de quando você tinha aquele amor de chegar na casa de Deus, quando você tinha aquele amor, aquele prazer de fazer as coisas para Deus. O Senhor quer nos trazer de volta a este lugar de avivamento. Amém? 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 E é muito interessante esse tema, porque a palavra avivamento especificamente, ela não aparece na Bíblia.
Mas existe o termo avivar, onde a gente viu aqui essa oração de Abacuque, clamando por avivamento, dizendo: aviva no Senhor. E o significado da palavra avivar, alguns dos significados dela é dar vida ou então despertar. Quando a gente pensa em avivamento, quando se fala de avivamento, a gente já pensa logo em dons espirituais, já pensa naqueles moveres de Deus tremendos, aquele culto maravilhoso, mas tudo isso ainda é muito pouco para a gente dizer que avivamento é apenas isso. Avivamento é muito mais do que isso, porque a gente pode dizer glória, a gente pode gritar glória, a gente pode cantar glória, mas outra coisa bem diferente é ter a glória de Deus dentro de nós, transformando as nossas vidas. E avivamento é ter a glória de Deus dentro de nós, transformando a nossa realidade. Não é algo, não tem como nós dublarmos, fingirmos um avivamento. O avivamento ou ele existe, ou é uma realidade, e essa realidade é de dentro para fora, ou essa realidade não existe. E hoje é o tempo. O Senhor escolheu você para estar aqui, para entrar em um tempo de avivamento. Amém. E a todos aqueles que forem alcançados através dessa palavra, porque a gente transmite, tem ali o celular, todos os cultos transmitindo para que outras pessoas recebam essa mensagem. Muitos irmãos não puderam estar aqui hoje, a todos que fazem parte dessa igreja, a todos aqueles a quem essa palavra alcançar, eu quero declarar nessa noite: é tempo de avivamento. Amém. É tempo de Deus trazer vida de novo, é tempo de Deus trazer alegria de novo. Existe um Salmo 51, quando o salmista Davi ora e fala: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu não sei como já foi os momentos que você já teve com Deus, mas eu me lembro uma época no início da minha conversão, que eu saía na rua e quando eu via um adesivo escrito Jesus, meu coração já estremecia. O Senhor quer nos levar de volta para esse lugar de avivamento, de vida, de alegria na presença dEle. Amém? Amém? E eu quero compartilhar com você alguns sintomas de que nós precisamos de um avivamento. Alguns sintomas que indicam que nós precisamos de um avivamento. Segura esse texto aí, abre comigo Ezequiel capítulo 37. O primeiro sintoma de que nós precisamos de um avivamento é a paralisia espiritual. Diga comigo: paralisia espiritual. Ezequiel capítulo 37, verso 9 diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Esse capítulo é um capítulo tremendo, onde Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel de um vale de ossos secos. Pessoas que tinham morrido, e já estava há tanto tempo aquela situação, que os ossos já estavam secos, se destruindo, espalhados. E aí então, aquele homem é tomado pelo Espírito Santo para profetizar, para trazer um avivamento sobre aquela situação. E esse é o primeiro sintoma da necessidade de um avivamento, é a paralisia espiritual. É quando a nossa vida está estagnada, parada, não anda. Se você olhar para a sua vida há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, como estava a sua vida? Como você estava? Se você olhar e fizer essa comparação, e as coisas permanecem do mesmo jeito, da mesma maneira, as dificuldades permanecem as mesmas, as situações parecem exatamente as mesmas, isso se chama paralisia espiritual. E foi necessário que um profeta fosse levantado para trazer avivamento sobre aqueles que estavam paralisados espiritualmente. A continuação do texto nos mostra um exército que estava destruído, ossos secos, e de repente
a partir da palavra que é liberada da boca daquele profeta, os ossos começam a se juntar, e aí então eles vão formando novamente um corpo, eles se levantam, e o texto termina nos contando que eles se levantam como um exército poderoso sobre a terra. Amém? O avivamento que Deus traz sobre nós, ele é poderoso para romper com toda a paralisia e fazer daquilo que era destruição, daquilo que era perda, daquilo que não tinha mais jeito, fazer daquilo um exército forte, um exército poderoso, cheio da presença de Deus. E se talvez existam áreas da tua vida, a sua vida esteja paralisada, hoje eu quero me levantar como um Ezequiel na tua vida para profetizar que o Espírito Santo vai vir dos quatro cantos e vai te levantar de novo, e vai te colocar de pé de novo, e vai te fortalecer de novo, para você caminhar debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? 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 O segundo sintoma, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 3. O segundo sintoma se chama mornidão espiritual. Diga comigo, mornidão. Mornidão. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és quente, nem frio. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O segundo sinal da necessidade de um avivamento se chama mornidão. O morno, ele não é nem quente para que você faça algo com uma água morna. Ela não vai ser o suficiente se você precisaria usar uma água quente. E ela também não vai resolver se você quiser tomar ela no momento de sede. Porque aquilo que é morno não serve para nada. Aquilo que é morno não tem utilidade. E muitas vezes nós vivemos uma vida de uma mornidão espiritual. Sabe como é alguém morno espiritualmente? Ele parece que é, mas não é. Ele parece que é um cristão, parece que é um servo de Deus, mas ele não é. E essa afirmação de Deus era muito dura, quando ele fala: eu preferia até que você fosse frio, que você fosse morno. Deus prefere aquele que é frio, porque ele pode tratar, porque ele pode restaurar, porque ele pode transformar, do que aquele que é morno, que vive da aparência, que vive de uma aparência, que mostra aquilo que não é, que fala sobre Deus, mas o seu coração não vive essa realidade de Deus, que aconselha outros sobre a palavra de Deus, mas na sua vida não pratica aquelas realidades da palavra de Deus. Isso se chama mornidão. E o texto ele termina de uma maneira muito dura, dizendo que os mornos serão vomitados pela boca de Deus. O Senhor hoje trouxe você aqui, talvez você seja alguém que esteja vivendo uma mornidão. O morno ele chega na igreja e já virou tudo normal. Se um culto para você ele for igual a todos os outros, se um momento na presença de Deus para você for igual a todas as outras, a todos os outros momentos na presença de Deus, isso indica que você está vivendo dias de mornidão. Porque quando nós entramos na presença de Deus, sempre existe algo novo que Deus quer fazer quando nós estamos na presença dEle. Não tem como aquilo que Deus faz hoje ser igual àquilo que vai ser feito amanhã. O nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Amém. A mornidão ela nos leva a nos acostumar. É normal, é mais uma palavra, é mais uma santa ceia,
É mais um momento de louvor. É mais uma vez que nós vamos cantar esse hino. Deus quer trazer avivamento sobre a tua vida, querido. Para que você comece a experimentar novidade de vida. Para que você comece a experimentar Deus fazendo coisas novas sobre a tua vida. Amém? Amém. Amém. O terceiro sintoma, abra comigo Efésios capítulo 5. Existe quase que uma escala: a paralisia, a mornidão, e então o terceiro sintoma, que é a sonolência espiritual. Diga comigo, sonolência espiritual. Efésios capítulo 5, verso 14. A palavra diz: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A sonolência espiritual é quando um cristão, ele já, se você pegar uma pessoa dormindo, né, a gente já viu isso em acampamentos de igreja, né? A pessoa está dormindo, vai lá, passa pasta de dente na cara da pessoa, ela está dormindo, os sentidos dela estão todos ali omitidos naquele momento. A sonolência espiritual, ela nos rouba disso. A gente não sente mais a presença de Deus. A gente não percebe mais. A gente ouve uma palavra e aquela palavra não faz mais efeito na nossa vida. A gente está dormindo. Você já ficou conversando com alguém no meio da noite, quando você percebeu que a pessoa estava dormindo e você estava falando sozinho? Já aconteceu isso com você? Perdeu. Tudo que você falou, ela estava dormindo? Perdeu. Não tem como ela ter absorvido de alguma maneira. A pessoa que vive a sonolência espiritual, ela perde tudo aquilo que Deus derrama sobre a vida dela. Não é Deus que não está fazendo, não é Deus que não está falando, não é Deus que não está agindo. É a pessoa que está dormindo, ela não consegue absorver nada. Por isso a palavra, ela diz, desperta. Diga comigo, desperta. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, desperta. Essa é a palavra, ela diz, desperta, porque Cristo vai te esclarecer, porque Cristo ele vai te revelar, porque Cristo ele vai falar com você, porque Cristo ele vai abrir o teu entendimento espiritual para compreender as realidades de Deus. Desperta tu que dormes. Amém? Amém. E o quarto e último sintoma, abra comigo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E esse talvez seja um dos piores sintomas, que se chama secularismo. Diga comigo, secularismo. Secularismo. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto, a palavra diz, ela não fala, não vos conformeis com este mundo. Não é não se conformar com esse mundo, no sentido de viver lutando contra esse mundo. Ela fala, não vos conformeis a este mundo. É diferente. Em outras palavras, não tenha a mesma forma desse mundo. Não viva conforme este mundo. E nós vivemos em um tempo onde o secularismo tem tomado conta dos corações de muitos cristãos. E a gente começa a dizer, eu sou cristão, mas a minha vida é igual à vida daquele que não conhece Jesus. Eu sou cristão, mas aquele que está no mundo, ele briga, ele xinga, ele bate boca. Aquele que se diz cristão também xinga, briga e bate boca. Eu sou cristão, e aquele que não conhece Jesus fica com um e com o outro aí.
E aquele que se diz cristão, fica com um com o outro também, assumindo a mesma forma desse mundo. E a palavra diz: não vos conformeis a esse mundo, não tenha a mesma forma, não se pareça com esse mundo. Querido, se você está vivendo uma vida e você se parece, eu não estou falando a respeito de você ser aquele crente radical, que não conversa com ninguém sobre nada, que repreende tudo e em qualquer lugar que você... Não estou falando isso para você. Mas se você se parece na sua conduta, nas suas atitudes, se você se parece com aqueles que não conhecem a Jesus, eu quero dizer para você, o secularismo já entrou no teu coração. E é necessário um avivamento. Por isso a palavra ela diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, deixe a palavra de Deus entrar na sua mente e transformar a sua mente. Porque transformar a mente é transformar o que eu penso. Eu não vou mais pensar como o mundo pensa, eu vou pensar de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou mais sentir e agir como o mundo age, eu vou ter os meus sentimentos guiados pela palavra de Deus. Mas o secularismo tem entrado no coração da igreja. Põe amor no teu coração. Fala: Senhor, aviva-me, aviva o meu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém? É tempo de avivamento, querido. É tempo de avivamento. É tempo de ter vida de novo. É tempo de voltar a viver os melhores dias na presença de Deus. É tempo de avivamento. Amém? A Bíblia, e ao longo desse mês eu vou compartilhar algumas leituras bíblicas para que a gente possa estudar um pouquinho sobre os avivamentos da Bíblia. Ela relata pelo menos 12 momentos de avivamento. E todos aqueles momentos, eles tinham 3 características específicas. A primeira era fazer o povo enxergar aquilo que havia de errado neles. Que não existe avivamento se eu não reconhecer que eu esteja errado. Falar: não. O apóstolo está falando que a maneira que eu ajo que eu estou morto espiritualmente. Eu não acho. Se eu penso assim, eu não vou me arrepender. Primeira coisa que Deus ele faz para gerar um arrependimento, para gerar um avivamento, é mostrar para o povo aquilo onde eles estavam errados, aonde eles estavam falhando. A segunda característica que a gente enxerga nesses avivamentos ao longo da palavra é que Deus fazia o povo entender aquilo que Ele queria, aquilo que era o plano deles para a vida daquele povo. E o avivamento, ele traz para nós o entendimento daquilo que Deus ele quer para nós, daquilo que Deus quer fazer em nós, daquilo que Deus está fazendo em nós. E aí então, por último, o último momento, era realmente o momento onde o avivamento era gerado. Rousseau Shedd, um dos maiores teólogos da nossa geração, já faleceu em 2016, ele disse uma frase assim: o avivamento fica marcado pela vitória do Espírito sobre a carne. O avivamento, a marca do avivamento é quando o Espírito venceu a carne. Todos nós temos a nossa natureza carnal que todo dia ela vai querer prevalecer. Alguém pisou no seu calo, você vai querer se vingar. Alguém falou mal de você, você vai querer falar mal daquela pessoa também. Prejudicou alguém que você amava, você vai querer ir lá contra aquela pessoa. Isso faz parte da natureza carnal de todo ser humano. Existe ninguém que faz: eu sou melhor, apóstolo, eu não sinto essas coisas. Todo mundo na carne sente isso. Mas quando a gente deixa o Espírito comandar a nossa vida, aí a gente não vai mais agir na carne. Aí a gente não vai mais viver na carne. Quando a gente deixa o Espírito nos comandar. E o avivamento é essa presença do Espírito vencendo a nossa carne.
Isso traz mudança de vida. A maior marca de um avivamento é a transformação, a mudança de uma vida, a mudança de conduta, a mudança de caráter, a mudança de atitude, a mudança de comportamento. Esse é o maior sinal de um avivamento, porque, como eu disse, o avivamento ele começa dentro. Não começa para que outros vejam. Olha ele, olha ela. Não. O avivamento ele começa dentro. No mês passado nós falamos sobre Davi, e lá em 1 Samuel capítulo 16, o Senhor falou para Davi, falou para Samuel a respeito de Davi, dizendo: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Você pode olhar para mim, você está vendo aquilo que você está vendo exteriormente em mim. Mas o Senhor disse para Samuel: eu vejo o coração. Que o avivamento começa aqui dentro. O avivamento começa aqui, querido. Aqui dentro. Não tem como enganar. Aqui dentro não tem como fingir. Aqui dentro não tem como dizer que é uma coisa e não ser. E Deus hoje quer trazer esse avivamento de dentro para fora. Porque o resultado do avivamento é que as pessoas que estão ao seu redor, elas vão perceber que houve uma mudança, que houve uma transformação. Amém? O resultado do avivamento é que as pessoas vão perceber a transformação de Deus na sua vida. Mas o primeiro que reconhece em nós o avivamento é o próprio Espírito Santo, que conhece o nosso coração. Amém? Amém? E eu quero compartilhar com você aqui algumas bênçãos, 5 palavras específicas daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas para esse tempo de avivamento. A primeira delas, eu quero que você abra comigo Apocalipse capítulo 2. Essas 5 palavras falam daquilo que é necessário para viver um avivamento, daquilo que o avivamento produz em nós. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. A primeira coisa que Deus quer fazer em nós, nesse tempo de avivamento, é nos fazer voltar ao primeiro amor. Diga comigo, voltar ao primeiro amor. Essa palavra, esses primeiros versículos do capítulo 2, você vai ver aí no título na sua Bíblia, é uma carta de Deus à igreja de Éfeso. Uma igreja que era uma igreja extremamente bem falada, reconhecida no seu tempo. Se você voltar nos versículos 2 e 3, você vai ver o Senhor elogiando a perseverança, elogiando o trabalho, a fidelidade, aquilo que aquela igreja realizava. O Senhor estava elogiando o trabalho deles. Mas aí no versículo 4 ele fala: mas eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Porque não adianta, querido, as nossas obras, não adianta a nossa fidelidade, se nós não estivermos caminhando no primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? É aquele momento quando você se converteu, ou talvez quando você voltou para Jesus, que era aquela presença de Deus ardendo no seu coração. Sabe que você perdia um culto e você não via a hora de chegar no próximo culto, aquela sede, aquele desejo, aquela vontade de estar na casa de Deus. Isso é o primeiro amor. E você que está vivendo isso no teu coração, eu quero dizer, conserve esse sentimento no teu coração, porque o Senhor quer nos fazer voltar ao primeiro amor. Se você já perdeu o amor, o prazer, o Senhor quer te fazer voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar a esse lugar da presença de Deus, da alegria da presença de Deus. E aqui o Senhor ele nos orienta no versículo 5 o que nós precisamos fazer para voltar ao primeiro amor. Ele diz aqui no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste. A primeira coisa
preciso reconhecer aonde foi. O que me fez tropeçar pelo caminho? O que me fez cair? O que me fez desanimar? Existem pessoas que perderam o seu primeiro amor porque começaram a olhar para o homem. E o homem é falho, cheio de falhas. E todas as vezes que nós estivermos na igreja e olharmos para o homem, a nossa fé, a nossa fidelidade estiver baseada no homem, vai chegar um momento em que aquilo será estremecido, que aquilo será abalado. Porque só existe um que não falha, só existe um que não nos decepciona, que é o Senhor Jesus. Somente Ele. Se eu estiver na igreja olhando para Jesus, com os meus olhos somente em Jesus, pode cair o irmão que está do meu lado, pode acontecer o maior escândalo dentro da igreja, eu vou continuar servindo ao Senhor, porque os meus olhos estão em Jesus. E algumas pessoas perderam o primeiro amor ali. Talvez foram situações que fizeram com você dentro da igreja. Quantos de nós perdemos o primeiro amor? Porque foi excluído da igreja, porque a igreja não te tratou da maneira que deveria. A palavra diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra? O que fez você desanimar? O que fez você esmorecer? E aí depois ele diz: arrepende-te, pede perdão, porque o erro do outro não justifica a sua falta de primeiro amor. O pecado do outro não justifica o seu desânimo. Porque tem gente que fala: não, eu não vou, não quero mais ser assim, não quero mais servir a Deus, não quero mais saber de igreja, porque olha fulano de tal, olha o outro, olha a igreja, olha aquele pastor, olha aquele isso. O erro do outro não justifica o teu desânimo. A falha do outro não justifica que você jogue tudo para o alto. Porque vai chegar um dia diante do Senhor que Ele vai cobrar a cada um individualmente. Vai perguntar para você: o que você fez com aquilo que eu te entreguei? E aí não vai adiantar você dizer: não, Senhor, eu não fiz porque ninguém estava fazendo. Aí eu não fiz. Você vai junto com todo mundo que não estava fazendo para o mesmo lugar. A falha do outro, o erro do outro, o pecado do outro não justifica o teu desânimo. Por isso o Senhor diz: arrepende-te. Independente do que seja, o que fez você perder o seu primeiro amor, arrepende-te. E aí depois ele continua: e pratica as primeiras obras. Volta a fazer de novo aquilo que você fazia para Deus. Aleluia. A gente conversa com muitas pessoas, e quantas pessoas já falaram: não, eu posso, mas eu não vou mais conseguir voltar a ser aquela mesma pessoa que fazia, que viveu aquilo, que experimentou aquilo de Deus. Só você pode dizer isso. Se você voltar a fazer as mesmas obras, as primeiras obras, se você voltar a servir a Deus com alegria de novo, se você voltar a decidir se entregar para Deus de novo, se você voltar ao desejo de fazer para Deus como você fazia antes, o Senhor vai te trazer de volta ao primeiro amor. Mas é tempo de voltar, querido. O Senhor quer nos levar de volta ao primeiro amor, aquela chama ardendo dentro de nós. Sabe aquele momento que você queria falar de Jesus para todo mundo? Aquele tempo que você queria que todo mundo fosse para a igreja junto com você, que você queria converter todo mundo. O Senhor quer te levar de volta ao primeiro amor. Amém. Amém. Em segundo lugar, abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 8. A segunda bênção, a segunda palavra que Deus tem para nós nesse tempo de avivamento se chama amor pela palavra de Deus. Diga comigo: eu preciso amar a palavra de Deus. O tempo está avançando, mas eu preciso ler com você esse texto para você ver o que aconteceu nesse momento de avivamento desse povo. Neemias capítulo 8, verso 1, quem achou diz amém. Amém. O texto diz assim: então todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas,
E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está à fronteira, a praça das águas, desde a alva até o meio-dia. Eles começaram a ler a Bíblia desde as 6 da manhã, e eles foram lendo até ao meio-dia, até a metade do dia. Versículo, onde eu parei? Versículo 3: na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eles passaram pelo menos 6 horas ouvindo alguém ler a Bíblia. Ninguém estava pregando para eles, estavam lendo. E eles passaram 6 horas atentos àquilo que estava sendo lido. Hoje a gente vem para a igreja olhando a hora para ver se o culto vai acabar na hora que tem que acabar. E a nossa atenção já não está mais voltada totalmente naquilo. E o avivamento, ele traz de volta esse amor pela palavra. E aquele povo estava atento, ouvindo a palavra. Vem comigo, no versículo 4. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira que fizeram para esse fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Milquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Badana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Eles ficaram 6 horas em pé, ouvindo a leitura da palavra. Dá uma cutucada na pessoa que está aí do seu lado, perto de você, pergunta para ela: você ia conseguir? Verso 6: então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu amém, amém. E inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Também Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas explicavam ao povo a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. Assim leram no livro, na lei de Deus distintamente, e deram um sentido, de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não pranteeis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha o avivamento que aquele povo viveu naqueles dias de Neemias. Eles ouviam a leitura da palavra, a palavra era explicada, e o povo chorava reconhecendo o seu pecado, chorava reconhecendo a presença de Deus, chorava agradecendo pela restauração que Deus estava produzindo, a ponto de, no versículo 9, falar: olha, não chora, porque hoje é dia de festa, é dia de alegria. Mas aquele povo tinha um amor tão grande pela palavra, queridos, tinha um amor tão grande, depois de horas ali lendo, ouvindo sobre a palavra, eles só choravam, eles só se derramavam. E Deus, Ele quer nos trazer a esse lugar de avivamento, aonde nós amamos a palavra de Deus, aonde ouvir aquilo que Deus fala não é ouvir de novo um texto que nós já ouvimos, aonde ouvir aquilo que Deus fala não é para pensar que, ou quem está aqui na frente está querendo animar a igreja, não, é ouvir a palavra e se render diante daquilo que o Senhor está falando, e reconhecer que é a voz de Deus falando conosco. O Senhor quer nos levar a esse lugar de avivamento e nos fazer amar a palavra de Deus, sede pela palavra, fome pela palavra de Deus. Isso são sinais de um avivamento. Amém? Amém? Em terceiro lugar, abre comigo Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, verso 29. Diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele.
Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. A terceira bênção, terceira palavra que Deus tem para nós, para esse tempo de avivamento, é intimidade com Deus. Sabe o que aconteceu? Moisés subiu o monte, foi na presença de Deus, e quando ele desceu da presença de Deus, a glória de Deus resplandecia no rosto de Moisés. As pessoas não podiam nem olhar direito para o rosto dele, porque a glória de Deus estava resplandecendo. Ele não conseguiu nem perceber, ele não percebeu o que estava acontecendo. Os outros estavam olhando para ele, estavam vendo a glória de Deus brilhando no rosto dele. E Deus quer nos fazer viver intimidade com ele. A glória de Deus resplandeceu na vida de Moisés, porque primeiro ele subiu o monte e foi buscar a presença de Deus, porque primeiro ele consagrou dias e dias na presença de Deus, porque Deus ele não tem filhos prediletos, queridos. A glória de Deus resplandece na vida daquele que deseja buscar ao Senhor, daquele que se dedica a buscar ao Senhor, e o Senhor quer nos fazer viver um tempo de intimidade com Ele. Deus quer fazer você ter intimidade com Deus. Essa história desse avivamento aqui através de Moisés, Deus falava com Moisés diretamente. Você quer uma experiência, uma intimidade maior do que essa? Você buscar um conselho, uma direção, e Deus te dá a resposta daquilo que você precisa fazer. Deus quer te fazer viver intimidade com Ele, querido. Deus quer te fazer andar em intimidade com Deus. Diga intimidade com Deus. Abre comigo em Êxodo mesmo, capítulo 36, verso 4. Êxodo capítulo 36, verso 4 diz assim: Então todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram cada um da obra que fazia e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. Assim foi o povo proibido de trazer mais. A quarta bênção que eu quero liberar sobre a tua vida para esse tempo de avivamento é prosperidade. Diga comigo, prosperidade. Sabe o que aconteceu? Deus tinha colocado no coração de Moisés de construir um tabernáculo, para que eles pudessem adorar ao Senhor, para que as coisas do Senhor pudessem ficar ali guardadas, santificadas, separadas. E aí então convocou todo mundo para que entregasse ofertas para que aquele tabernáculo fosse construído. E aquele povo estava vivendo dias de avivamento, e eles tinham um desejo tão grande de entregar para o Senhor, que eles começaram a trazer, eles traziam, até que teve um momento que as pessoas que estavam trabalhando para construir aquele tabernáculo procuraram Moisés e falaram: Moisés, não dá mais, o povo está trazendo coisa demais, a gente já tem aqui muito mais do que precisa para realizar, para fazer aquilo que Deus mandou fazer. E aí chega um ponto, querido, de falar: olha, não precisa trazer mais nada. Esse avivamento precisa alcançar os nossos dias. Hoje nós vivemos dias onde a igreja precisa clamar por oferta, onde a igreja precisa clamar por fidelidade. Mas eu quero dizer para você, nesse tempo de avivamento, querido, o Senhor quer tomar o nosso coração e fazer de nós um povo fiel ao Senhor, e a prosperidade de Deus vai alcançar as nossas vidas. Amém? Você acha que aquele povo não era um povo próspero, a ponto de trazerem mais do que era necessário, a ponto de ofertarem mais do que era preciso, a ponto de não precisar mais trazer oferta, porque já tinha o suficiente? Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer prosperar a tua vida, Deus quer abrir portas na tua vida, Deus quer multiplicar os teus recursos, Deus quer aumentar os teus celeiros, mas tudo isso vai ser para que você reconheça que vem dele e seja cada vez mais fiel a ele. Quem recebe essa palavra? Amém?
Amém? E em quinto lugar, para nós terminarmos, abra a tua Bíblia em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, um texto muito conhecido. E essa é a quinta bênção, essa é a quinta palavra que Deus tem para as nossas vidas, para esse tempo de avivamento. Levanta sua mão para o céu, fala assim comigo: eu vou ser cheio. Eu vou ser cheio. Não, mas fala com uma voz de quem quer ser cheio. Vamos lá de novo. Fala: eu vou ser cheio. Eu vou ser cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Olha o que essa palavra diz, Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Amém? Amém. Essa palavra ela veio num tempo, querido, aonde somente uma pessoa recebia o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo ele estaria somente sobre uma autoridade, sobre um profeta, ou sobre um rei, ou sobre um sacerdote. Somente aquela pessoa tinha o Espírito Santo. Nós lemos esse texto hoje, ele parece tão comum, mas para aqueles dias ele era a representação do maior avivamento que Deus traria para a sua igreja, para o seu povo. E o Senhor disse: o Espírito Santo não vai estar mais limitado a apenas uma pessoa. Não vai ser mais uma pessoa só que vai ter o Espírito Santo. Eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. E aí ele continua dizendo: até os servos, aqueles que todo mundo considerava menores e inferiores, ele diz: até os servos vão ser cheios do Espírito Santo. E essa é a quinta bênção que eu quero liberar sobre a tua vida para esse mês de maio. O Senhor vai te encher do poder do Espírito Santo. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre você. Se você já viveu em outros tempos a presença do Espírito Santo, mas isso não é mais uma realidade, o Senhor vai renovar isso sobre a tua vida. Mas chegou o tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Se coloque de pé. Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder. Oh, em nome de Jesus Cristo, levanta as suas duas mãos para os céus. Eu quero que você comece a orar agora debaixo dessa palavra, querido. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, se você deseja esse avivamento para a tua vida, começa a clamar ao Senhor hoje. Começa a clamar. Pede perdão ao Senhor por onde você caiu. Pede perdão ao Senhor. Se arrepende. É tempo de voltar ao avivamento. É tempo de voltar ao lugar do avivamento. Levanta a tua mão e clama. Levanta as suas mãos e clama ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, debaixo da tua palavra, eu quero colocar cada filho, cada filha, cada vida aqui hoje, Senhor. Eu quero entregar diante de ti. Eu quero colocar cada um aqui debaixo dessa palavra de avivamento. Debaixo dessa palavra chegou o tempo do avivamento. Senhor, desperta o teu povo, aquele que chegou aqui vivendo paralisia espiritual, mornidão, sonolência espiritual, secularismo. Senhor, desperta o teu povo nessa noite, Pai. Desperta o teu povo nessa noite. Querido, clama por um despertamento, clama por um avivamento, clama por um avivamento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser avivados, como Abacuque clamou. Nós clamamos: aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Não nos deixa permanecer como estamos, mas aviva-nos, 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 Espírito Santo. Clama, querido, por avivamento, clama por avivamento.
avivamento. É tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de ser aceso de novo, ser aceso de novo, ser aceso de novo. O primeiro amor, é tempo de ser aceso de novo. O amor pela palavra, o arrependimento, a intimidade com Deus. Chama, clama por um avivamento, clama por um avivamento. Deixa o Senhor ouvir a tua voz, querido. Deixa o Senhor ouvir a tua voz orando, igreja. Em nome de Jesus Cristo, Ele vai avivar o teu coração, Ele vai avivar a tua vida. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Levanta-te, levanta-te. Oh, é tempo de avivamento do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Nesse momento um pastor vai passar por você, orando por você, ungindo você, abençoando, colocando sobre a tua vida essa palavra de avivamento, porque hoje é tempo de voltar, querido. É tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar. Você não pode mais permanecer como você está. Oh, tem algo novo de Deus, 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 tem algo novo de Deus. É tempo de voltar. Volta, volta, volta para o lugar da presença, volta para o lugar da intimidade, volta. Quando seu coração se rendia, quando você não podia conter as lágrimas na presença de Deus, volta, volta. O Senhor está te trazendo de volta. Quando o seu coração era cheio de planos para Deus, quando você orava na tua cama e você sabia que a presença de Deus estava ali, é tempo de voltar. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Deus te envolvendo. Tem pessoas que estão aqui e estão ouvindo essa palavra, mas o diabo está soprando no seu ouvido, dizendo: não, você não vai conseguir. Não vai acontecer com você mais. Mas eu quero dizer para você, independente de quem seja você, o Senhor hoje quer te abraçar. Ele quer te abraçar. E se você não consegue na tua força, Ele vai te conduzir, Ele vai te levar, Ele vai te guiar, Ele vai te levar de volta ao lugar do avivamento. Recebe a chama que arde no teu coração. Você que já recebeu a oração, levante as suas mãos aos céus. E se você ora em línguas, comece a orar em outras línguas nessa hora. Se você não ora em línguas, chame pelo Espírito Santo. Chame pelo Espírito Santo.
é você. Nos traz, nos leva, nos conduz. Presença de Deus, presença de Deus. Pecados estão sendo perdoados nessa noite. O Senhor está te limpando, o Senhor está te lavando, o Senhor está purificando, trocando as tuas vestes. Receba a santidade de Deus na sua mente, no seu coração. Receba a santidade de Deus. Vamos fluir na presença de Deus. Vamos fluir na presença de Deus, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. Vamos fluir. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo levar você. Águas mais profundas, a níveis maiores. E Ele quer te levar, Ele quer te levar. Eu sei que tem pessoas aqui que estão recebendo visões de Deus nessa noite. O Senhor está te dando visões, visões. É um reavivar, é um reavivar, é um reavivar. Ele está reativando os dons espirituais. Tem alguém aqui que está pensando: Senhor, eu queria tanto que determinada pessoa estivesse aqui nessa noite para receber essa palavra. E o Senhor manda te dizer: você vai ser a boca de Deus para levar essa palavra para essa pessoa. Você vai ser o profeta. Você vai ser o Abacuque. Você vai ser o abraço de Deus para levar essa palavra para essa pessoa. E o avivamento vai chegar sobre ela também. Deus está fazendo muita coisa nessa noite. Enfermidades estão sendo curadas nessa noite, porque aonde o avivamento chega existe cura. E se você chegou aqui com uma enfermidade no teu corpo, eu te desafio a colocar a tua mão no lugar da tua enfermidade agora. Se você não puder colocar a mão no lugar da enfermidade, coloca a mão no teu coração. Se você tem uma pessoa, um familiar, um querido seu que está enfermo, coloca a sua mão no seu coração, representando a vida dele, porque a cura de Deus chega hoje. A cura de Deus se estabelece hoje. A cura de Deus é derramada hoje sobre a tua vida, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Eu declaro hoje: recebe cura, cura na mente, cura na alma, cura nos ossos, nos nervos, no sangue, em cada órgão. Recebe cura hoje. O Senhor unge as tuas mãos. E quando você chegar naquela pessoa por quem você está orando agora, coloque as suas mãos sobre ela e declare que ela está curada em nome de Jesus Cristo, porque a cura do Senhor está se estabelecendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração. Diga comigo: Senhor Deus, nessa noite eu recebo a tua palavra
Diga: Senhor Deus, nessa noite eu quero render e entregar a minha vida completamente a Ti. Senhor Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados e por ter caminhado longe da Tua presença. Diga comigo: Senhor Deus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir dessa noite eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Deus e o meu único Senhor. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração. E você que fez essa oração de todo o seu coração, eu quero que você faça um sinal com a sua mão, porque existem pessoas que precisam voltar hoje. Existem pessoas que precisam se entregar hoje. Isso, levanta a sua mão. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos nessa noite, Senhor, cada filho. Nós abençoamos nessa noite cada mão que se levanta. Nós abençoamos nessa noite hoje cada coração que se rende. E declaramos a partir de hoje um novo tempo na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, perdoados estão os teus pecados e o Senhor te coloca de pé para viver um novo tempo na presença dEle. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, cobre cada vida com o teu sangue, Senhor, com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém.